Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, bem breve dessa vez, semana 3 do nosso PET, tá? E aí, o nosso PET na semana 3 traz os ciclos econômicos, né? Mais basicamente, o ciclo do café, tá? Então, este é o nosso PET. E agora, eu preparei um slide para vocês, tá? Pra gente, então, se divertir um pouquinho, tá? Então, olha lá, vamos arredar pra cá. Esse slide aqui tá um pouquinho maior. Tá, beleza, gente. Então, olha só. Ciclos econômicos do Brasil, tá bom? Então, o que nós temos aqui? O Brasil, não sei se vocês já devem saber, mas o Brasil, ele passou por vários ciclos econômicos. A nossa economia, ela é uma economia que se baseou durante muito tempo na exportação, né? Tendo aí o latifúndio como pano de fundo, como cenário, né? A grande propriedade rural, que se manteve pelo trabalho escravo, né? E essa agricultura, né, o Brasil, a economia brasileira, ela é basicamente agrária. Essa agricultura, ela visava exportação, mercado externo. Então, nós passamos aqui por vários ciclos econômicos. O primeiro deles, a gente vai tratar aqui de um pouquinho de cada um, né? Mas a gente vai dividir, para ficar mais tranquilo, em dois períodos para falar sobre esses ciclos econômicos. O primeiro deles é o período colonial, vai até 1822, né? Com a nossa proclamação da independência, e depois nós temos o período imperial e republicano, onde nós vamos ter novos insumos, tá? Então, o período colonial, determinados gêneros agrícolas, período imperial republicano, outros. Nós vamos dividir nesses dois grandes períodos para ficar mais fácil a compreensão. Então, qual que é a característica da economia brasileira do período colonial? A gente vai ver aqui e vamos ver na outra também. Então, olha, era uma economia exportadora de produtos primários, ou seja, ela era uma economia que, como eu havia falado, baseava-se, né, sustentava-se pelo trabalho escravo nos latifúndios, né, a grande propriedade rural, tá? E aqui no período imperial republicano, vocês podem ver que tem aqui, ó, manteve-se a escravidão, né, abolida em 1888, e depois a gente tem um modelo primário exportador, né, quando o Brasil começa a se industrializar, tá? Mas mesmo assim, a nossa indústria, nos primeiros idos da República, ela engatinhou, né? A produção industrial brasileira, ela foi muito lenta nesses primeiros momentos, tá? E sempre visando também o mercado externo. Então, no primeiro momento, a gente teve o pau-brasil, né? Assim que os portugueses chegaram, quando eles mandaram para cá, né? Porque eles chegaram e seguiram viagem, mas alguns meses depois, né, vieram, o rei de Portugal mandou, então, expedições exploratórias para ver o que se podia lucrar com a terra recém-descoberta, né, entre aspas. E aí depararam-se com o pau-brasil. Aqui nós temos uma escravidão dos indígenas no primeiro momento, né, para extrair o pau-brasil e exportar o pau-brasil, né? E eles faziam eles tratavam com os índios, né, pelo escambo, trocavam aquela madeira que para os índios não queria dizer nada, assim, não era valiosa no sentido de valor financeiro, né? E trocavam essa madeira por quinquilharias e revendiam essa madeira a um preço altíssimo no mercado externo, tá? Depois do ciclo do pau-brasil, nós temos um outro grande, e aí até um pouquinho maior que o pau-brasil em si, mas um outro grande gênero de primeira necessidade, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que foi trazida para cá, encontrou nessa terra, né, encontrou aqui um ambiente propício
para que ela pudesse então frutificar, para que ela pudesse desenvolver, né? Uma terra, um solo favorável, um clima favorável, mão de obra. E aqui, com a cana-de-açúcar, nós já temos a mão de obra basicamente do negro escravo, né? A mão de obra do negro que era trocado lá na África, basicamente por melaço e também por armas, tá? Então, nós temos primeiro o pau-brasil, depois o pau-brasil que se utilizava de mão de obra indígena, escrava, e depois a cana-de-açúcar, né? Que era muito, muito valorizada e encontrou aqui um cenário, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, para o seu plantio, tá bom? O plantio da cana, gente, ele se deu basicamente nos estados do Nordeste, tá vendo? De forma bem mais intensa e um pouco também aqui na região Sudeste. Lembrando que o Brasil nesse momento era isso aqui. E é muito interessante, porque quando a coroa portuguesa firma com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, a boa parte do Brasil, na verdade, fica sob domínio espanhol. Porque aqui nós temos que as terras de 370 léguas, né, da linha de Tordesilhas, ela fica. O que dizia, na verdade, o Tratado de Tordesilhas? Que as terras a leste, né, ficariam para Portugal, descobertas a descobrir, e a oeste para a Espanha. Então, traçando uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde, se eu não me engano, a gente tem a grande parte do território brasileiro sob domínio espanhol, tá? Então, bom, a sociedade açucareira, ela tem uma dinâmica interessante, né? Uma dinâmica, a sociedade, enfim, a estrutura da sociedade açucareira é interessante, porque aí nós temos a presença da Casa Grande, da senzala e toda uma outra rotina, né? Que essa divisão binária entre Casa Grande e senzala, ela espelha, tá bom? Já falei com vocês que o trabalho escravo, ele sustentou a economia açucareira e quando passou a se produzir tabaco, né, plantar tabaco e ele ser utilizado para o fumo, também ali naquela região nordeste, o tabaco foi um dos gêneros de exportação do Brasil, assim como no sul do país, já no período do Império, nós tivemos a introdução da pecuária, ou seja, né, do, 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 do trato de animais, visando sempre o abastecimento do mercado externo, tá bom? Bom, e aí, tropeiros, bandeirantes, e nós vamos ver para cá também, tá vendo? Tropeiros, bandeirantes, entradeiros, todos estes, eles contribuíram para ampliar o território brasileiro em direção ao interior, né? Houve um processo de interiorização da colônia, né? Quando começaram a atuar no país os bandeirantes para presar índios, né? Para procurar negros também, os entradeiros e os tropeiros, no sentido de buscar pastos para o gado. Então, todos estes são atores que contribuíram para ampliação, para expansão territorial brasileira, tá? Sobretudo a partir do final do 16 e durante o século 17. Vocês podem ver aqui, olha, tá vendo? Os bandeirantes que partem de São Paulo, eles alargam as fronteiras do país, né? Que era limitada aqui pelo Tratado de Tordesilhas, tá bom? E aí, nós chegamos no ouro. No ouro, que se deu basicamente ali nas regiões das Minas Gerais e veio substituir a exportação da açúcar, porque quando os holandeses foram expulsos do país e plantaram a sua cana nas Antilhas, essas Antilhas rivalizaram com a produção açucareira do Brasil e o produto não conseguiu se recuperar no mercado. O ouro foi um substituto à cana-de-açúcar, né?
e veio com muita força, mas rapidamente as minas foram esgotadas porque a exploração, que também se dava por meio do trabalho escravo, foi intensa, intensa, sobretudo na zona da Mata Mineira, tá? Então nós temos cidades inteiras, gente, cidades inteiras que se ergueram a partir dos lucros com a mineração. E aí nós temos o algodão, que também, assim como o tabaco, a borracha também, foram outros gêneros agrícolas que foram cultivados no Brasil visando o abastecimento do mercado externo. E aqui nós temos uma figura muito interessante na extração do látex, que é o seringueiro, né? E isso contribui para o desmatamento no norte do país. E chegamos no café. O café se deu basicamente na região sul-sudeste do Brasil e foi logo ali na esquina, né, assim, séculos 18 e 19, e estruturou toda uma retomada da economia brasileira, né? O plantio do café, a criação de uma indústria para que esse café fosse beneficiado, comercializado, a modificação de cidades inteiras visando o escoamento desse café, contribuiu para o processo de industrialização do Brasil. Aqui a gente já tem uma forma de trabalho mudando do trabalho escravo para o trabalho do imigrante, que não deixava de ser um trabalho escravo, né, mas já eram os imigrantes europeus que trabalhavam nas grandes lavouras de café, e fortunas foram criadas a partir do plantio do produto, tá? Que prosperou e durante muito tempo depois da proclamação da República também. E como eu falei, o processo de industrialização ele foi muito lento, né, no Brasil. O Brasil ele tem realmente uma economia que se baseia no latifúndio, na agricultura de exportação, tá? Então nós temos aqui, concluindo, a expansão territorial brasileira, olha, teve uma relação indissociável das atividades econômicas, ou seja, ela esteve atrelada, né, a expansão do território no Brasil esteve atrelado aos ciclos econômicos pelos quais a economia passou, né? E se não, né, foi condição sine qua non para que ela ocorresse. No caso, a gente viu aqui a questão da pecuária, onde os tropeiros adentravam o interior em busca de pastos para o gado, assim como o café, assim como a própria cana-de-açúcar. Então, a ampliação do território nacional esteve associada aos ciclos econômicos pelos quais o país passou, tá? E foram, né, o motor, tá vendo? Que impulsionou a expansão, ou seja, uma coisa está ligada à outra de forma muito clara, muito intensa, tá? E nessa época o Brasil ele tem uma economia aí que uma organização, uma dinâmica social que é quase nômade, né? Porque as pessoas, principalmente a camada mais baixa da população, ficavam alterando de região para região em busca do trato com essas, com esses gêneros agrícolas, beleza? Até mais, tchauzinho!